Namastê, Haribol, Goura Premanande. E aí, pessoal, bem-vindos à nossa live da semana. Gente, estava pensando em fazer uma live por semana agora, no mínimo. Queria saber o que vocês acham. Quem for ouvir essa live posteriormente, coloca nos comentários dessa gravação que vai ficar no vídeo, no feed. Coloca aí temas, coloquem se vocês gostariam de uma live no mínimo de uma por semana, pra gente começar a movimentar mais, né, nossos pensamentos, nossos aprendizados. Pode ser com convidados, pode ser sem convidados, mas eu acho que uma live por semana ia ser bem legal. E a nossa companheira já está por aí, vou colocar ela para dentro. Isabela Ferreira, eu conheço por outro nome, que depois ela vai dizer qual é o nome. Vamos ver se ela aceitou, ativou o vídeo. Vai entrar a qualquer momento. Bem-vinda, Goura Haribo. Bem, e quem entrar na live durante, também pode colocar o tema, o melhor horário para a gente fazer essas lives semanais. Eu vou mandar uma solicitação para ela. Eu acho que não entrou a dela aqui. Vamos ver. A Flora. Entrou? Tá por aí? Mas eu não estou te vendo, não dividiu a tela. Aparece aqui que você entrou no vídeo e eu estou ouvindo a sua voz, mas eu não estou te vendo. Você está me vendo, me ouvindo normal? Você está se vendo? A câmera está ligada. Eu não consigo nem te convidar, porque não aparece para mim. Bem-vindos à nossa live semanal. Hoje com esse tema, como desenvolver minha espiritualidade. Eu acho que é um tema que vem bem a calhar. Mas eu acho que a nossa convidada está entrando a qualquer momento. Bom, hoje é quarta-feira, ontem foi um dia muito, muito importante, um dia do Mestre Saint Germain, um dia de São José, né, o pai de Jesus. Então foi um dia muito especial, um dia muito reverenciado. O mundo inteiro, pessoas comemoraram, se afinizaram com essa energia de Saint Germain. Agora sim, vamos lá, vamos ver se agora ela entra. Isabela, ativou o vídeo. Quando aparece ativou o vídeo assim, para mim, parece que o seu vídeo estava desativado. Você está por aí? Confirma se a sua câmera está ligada, o pessoal está entrando. Como vocês estão, pessoal? Estão me vendo bem? Estão ouvindo bem? Vocês já sabiam que essa live ia acontecer? Qual é o interesse de vocês nesse tema, né, de vida espiritual? Como desenvolver a minha espiritualidade? É um tema universal, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Raghunandan Andas e eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu sou atualmente formado em psicologia,
sou psicoterapeuta e eu faço palestras sobre vida espiritual. Eu sou intérprete de mantras, de músicas devocionais, e eu tento sempre colocar o conteúdo sobre vida espiritual nas escolas que eu participei. Didi, deixa que eu mando o convite. Se você não entrar dessa vez, deixa que eu mando, tá? Porque eu não sei se tem a ver quando quem entra primeiro, o organizador da live, que entra, se ele tem que mandar um convite para o outro poder entrar. Tá. Você está Você tá me me escutando ouvindo? agora? Eu estou te escutando. Que engraçado, mas eu não te vejo. Você me vê? Eu tô te vendo. Você se vê? Aham, eu consigo ver eu, você, escutar normalmente. Que engraçado. Eu acho que está rolando, então vamos manter, e aí quando entrar alguém, a gente pergunta se a pessoa está vendo os dois. Boa tarde, Tá querida. bom. Como está você? Boa tarde, que bom te ver. Está um pouquinho de eco aí. Você está perto do celular ou está um pouquinho longe? Eu Está com, tô longe. tá com Talvez fone? algum. Não, tô sem fone. Mas eu acho que dá para ouvir que o teto da sua casa deve ser alto, né? Aí dá aquele eco bonito. Como é que você Deve está, ser. querida? Tô bem feliz. Obrigada Fiquei pelo muito, convite. Gratidão. fiquei muito feliz que você aceitou o convite. A Isabela é uma conhecida minha desde 2019, na época que eu morava em Itajaí, Santa Catarina, e ela era vizinha do templo onde a gente fazia diariamente práticas de Bhakti Yoga, né? Um templo Gaudiya Vaishnava, um templo de pessoas que veem o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus. E você lembra, Didi? Didi, eu chamo ela de Didi porque Didi em sânscrito quer dizer irmã. Sofia, aproveita que você entrou. Você está vendo a mim e a Isabela ou está vendo só um dos dois? Está ouvindo a gente bem? Porque ela consegue ver nós dois e eu só consigo me ver. Não quer dizer que eu sou uma pessoa egoísta, não quer dizer nada disso. Quer dizer que o Instagram nunca me beneficia nesse assunto. Vamos esperar a Sofia responder, mas vamos já conversando. Boa tarde, Sofia. Responde pra gente se você consegue ver os dois. Que bom que você está por aqui. Acho que ela já saiu. Enfim, você lembra como é que foi o seu interesse, a sua aproximação lá do templo, Isabela? Conta para mim, que eu acho que você já me contou, mas eu esqueci. E ia ser bom para o pessoal saber. Ó, a Sofia está Eu dizendo que está vendo os dois. Foi que bom. Então vamos manter. lembro, sim, eu tinha acabado de me mudar ali para perto, né? Bairro, qual era o E bairro ali? Fazendinha, né? era, era fazenda. Fazenda. E O templo está lá até hoje, se eu não me engano. então, eu lembro quando ele estava sendo construído naquela época, parece. Estava Sim. reformando. E aí eu passava e via aquele pessoal com aquelas roupas, flores, sentia o cheiro do incenso, as músicas, aí eu já ficava me coçando para Já ir lá, né? atenção de longe. E aí na época eu era casada, eu falava, Caio, eu vou passar ali, né? Aí ele falava, vai, mas eu tinha tanta vergonha de chegar assim, do nada. Eu não sabia se era uma casa, se era um templo, né? Se era E uma comunidade de gente doida, né? aí um belo dia me deu coragem, eu vi que tinha um pessoal reunido, umas mulheres, e eu perguntei se podia ir lá, como é que era. Aí quando me falaram que era um templo, eu fiquei perplexa, porque era do lado de casa, era só atravessar a rua, né? Dava para ver sua casa lá do pátio do templo. Aham.
E aí ali eu virou minha segunda casa, né? Porque eu acordava, já ia lá, ficava lá com Tinha você. cerimônias, né, de manhã, de tarde, de noite, então você passou a frequentar e aprender e ensinar lá com a gente, né? Eu aprendi bastante. E eu consegui seguir, assim, durante bastante tempo o Bhakti Yoga. Hoje eu não sigo tanto, mas trago muitos aprendizados e os princípios para minha vida. Assim. Pois é, mas a gente pode conversar daqui a pouco o que é seguir Bhakti Yoga, né? Porque a gente acha que para seguir, para entender, para praticar essa filosofia, tem que ser um jeito específico. E depois, daqui a pouco, a gente pode entrar nesse assunto e eu explicar o que é Bhakti e você talvez se surpreenda que talvez você seja uma pessoa que ainda faça e não sabe ou acha que não pratica. Quando você Sim. entrou, eu estava me apresentando e eu vou terminar de me apresentar e daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho de você, pode ser? Claro, Então, como eu disse, meu nome é Raghunandan Das. Quem me deu esse nome foi meu mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Eu sempre confundo porque quem estuda Bhakti Yoga sabe que o mestre que nos deu o nome, que nos deu o mantra, e o mestre que nos instrui hoje em dia, não tem diferença nenhuma entre um e outro. E eu tenho 45 anos, e eu estava falando que eu sou formado em psicologia, sou psicoterapeuta, e hoje eu palestro sobre vida espiritual. Interpreto músicas devocionais, canto mantras, e nesse ano em especial, 2023 também, mas 2024 está sendo um ano muito único, assim, porque a impressão que dá é que é o ano onde a espiritualidade, os meus mestres, eles parece que estão puxando um pouco mais a rédea e estão fazendo com que eu trabalhe mais, né? Que eu fale mais, que eu cante mais, porque uma vez o meu guru instrutor, Bhaktivedanta Vanna Goswami Maharaj, me falou, disso tudo que a gente faz em Bhakti, o mais importante é o serviço devocional. Não tem nada mais importante que isso. Nem estudar, né? Aqui no Ocidente, as pessoas têm muita dificuldade de cantar mantras, cantar o Mahamantra, cantar o seu rosário. Então, tenta cantar o rosário, que é o mais importante, mas não consegue, faz serviço devocional, né? E aí a gente tem desenvolvido esse, esse fórum que a internet é, YouTube, Instagram, para levar um pouco desse conhecimento que foi passado para a gente, né? Levar um pouco disso para outras pessoas. Mas eu tenho uma história comprida, né, de vida espiritual. Daqui a pouco eu conto. Vou pedir para Isabela, que eu conheço por outro nome, que eu até gosto muito, falar um pouco de pode falar. como foi a vida espiritual dela, como é que começou lá no início, como que ela começou a pensar em Deus, em espiritualidade, antes mesmo de conhecer o templo. Como é que eram suas práticas, se você já pensava em conexão com Deus, como é que é? Conta um pouquinho, que talvez essa parte aí nem eu sei, nem eu saiba. Bom, vou me apresentar, né, para quem chegou agora. Eu me chamo Isabela Ferreira e eu iniciei a prática o caminhar na espiritualidade, né, com a meditação. Foi em 2014, Mas, faz 10 anos mas a que eu... sua família era católica? Não, minha família não, eles não têm religião, nunca seguiram nada e Nem, desde criança eu sempre tive um interesse nessa parte espiritual. você nem E foi batizado na igreja católica, por exemplo. eu
fui, só que muito tempo depois, eu acho que com 14 anos, não sei, era, fiz a catequese, crisma, aquela escola, né? Mas eu fiz por livre e espontânea vontade. Minha mãe não me obrigou, ninguém falou para eu ir lá fazer. Era porque eu gostava, Não, tinha também. conhecimento. Mas ali foi bem básico, porque não era o que me chamava atenção, eu só queria conhecer, né? E Você chegou a fazer a primeira comunhão, fiz todo o processo. mas Crisma, primeiro. você foi lá e bateu na porta da igreja e começou a assistir às missas. Como é que se adentrou a conhecimento assim? Não, Se eu seu pai não te tinha, levava. tinha uma escola de catequese bem pertinho da minha casa. E Não era aí, na igreja. não, não é. Aí Hum, alguns participavam, e aí me chamaram, eu me interessei. E aí fui. que legal. E fiquei Mas eu não segui, eu nunca gostei muito de frequentar missa, assim. Só estudava, mas não ia na missa. Eu queria entender. E tinha muitas coisas que eu não concordava e aí foi bom entender, né? Mas a prática espiritual mais, assim, forte aconteceu em 2014, quando eu estava no meio da faculdade. A faculdade de Direito. Já tinha mais de 20 anos. Já a faculdade estava ficando bem difícil, eu estava naquela fase de, ai meu Deus, o que eu vou fazer depois que eu me formar? Será que eu vou conseguir um emprego? Aquela loucura. Passar na OAB, será que eu vou ser advogada? Qual É, área? e um vazio existencial. Aí eu comecei a procurar lugares que me trouxessem esse preenchimento. O Uhum. primeiro lugar que eu fui foi um templo de Umbanda, um templo não, uma casa de Umbanda, no centro, Que e cidade? era Presidente Prudente. Você é de lá. Não, eu sou de Primavera, é Ah, pertinho. E aí eu fui até lá e aquele momento foi mágico para mim, porque eu nunca tinha sentido uma energia tão forte assim de estar com os pés no chão, pé em um terreiro, né? E visualizar como as pessoas incorporam e ter uma conversa com o espírito, né? Que veio de outros, né? E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei encantada e já queria saber, ai meu Deus, como é que eu faço para trabalhar com isso? Aí olha, eu frequentei umas 3 vezes e na quarta vez eu perguntei para um guia lá. Eu acho que era uma entidade de um baiano. olha que lindo. Ele falou: ah, se você quiser, você vai ter que fazer isso, isso e isso. E era muita responsabilidade na época, né? Eu pensei, eu preciso resolver os meus BO primeiro. Morava com seus pais. Oi? Você morava com seus pais. Não, eu morava em uma república nessa época. Ah, porque era Muitas pessoas. cidade. Era a época da faculdade, né? E aí, ali dali pra frente, eu comecei a frequentar também um templo budista, os dois juntos. Que E legal. comecei a meditar mais. E aí, aquele guia, naquele dia, me disse: olha, se você quiser ter mais contato com a espiritualidade, você tem que meditar e se concentrar. Coisa que eu não fazia de jeito nenhum. Minha cabeça vivia em outro universo, Era, assim, no automático. É, mas eu vivia no automático, eu não parava para pensar, para meditar. E aí eu passei a meditar mais e isso aliviou muito o, minha ansiedade, os medos. Eu comecei a me conectar mais com o meu corpo, a cuidar mais do meu corpo, porque eu comia muito mal também na época. E, e realmente aí, budistas, então. é.
foi o Você início, né? qual era a linha? Se eles eram tibetanos, japoneses? Eu não lembro agora. Como é que era a meditação? Eles cantavam sempre um mantra lá. Era Nam-myoho Renge Kyo. Ah, é japonês. É o Aí ficava sanskrit budismo. falando, eles sempre ficavam tocando esse mantra assim por horas. Você E chegou a ter aí, um altarzinho em casa? oi? Chegou a ter o altar do Om Namor Renge Kyo? Eu não sei falar direito também. Não, é assim mesmo, mas não tive altar deles. Foi Não, só no início, assim. não fez iniciação, né? Não chegou. Não. E Mas a aí, aí meditação fazia você prestar mais atenção até no seu corpo. a prestar atenção no corpo. Eu tinha muitas crises de ansiedade, por conta da ansiedade, tinha gastrite, passava muito mal, além de comer mal, né? E Cara, aí eu comecei a me cuidar, dali parei de comer carne vermelha, vai fazer 10 anos, eu nem acredito. E foi ali que tudo foi melhorando, a conexão começou a ficar mais fluida com os guias. Depois disso, comecei a consagrar a ayahuasca, parti para o xamanismo. então vamos lá. Vamos fazer o retrospecto. Você ficou com vontade de estudar catequese. Aí fez até a crisma. Aí Uhum, não ia na missa, mas quando chegou na faculdade por uma necessidade de diminuir a ansiedade, você caiu num terreiro e os guias te orientaram você meditar, porque você também já ia no templo budista, né? uhum. Aí depois de aprender a meditar, você conheceu o xamanismo. Isso. Lá também, Presidente Prudente. Primeiro foi em Jaú, uma outra cidade um pouco mais longe, Legal. e ali foi. Eu dividi aqui para falar, até fiz uma colinha. Eu acho que eu tive 4 despertares até agora. Hum, E aí, no meio disso, entrou o xamanismo, eu acho. depois com a ayahuasca. Eu comecei a ter eu tive uma incorporação, a primeira incorporação com uma guia cabocla, e Na aquilo me ayahuasca ou na Umbanda? na ayahuasca mesmo. Eu tomei o chá e tive uma incorporação, foi uma expansão de consciência muito forte, assim, que eu pensei, meu Deus, eu acho que eu vou voltar lá pro plano astral, eu não quero mais ficar aqui, não. Não quero mais. Parecia que ia morrer ou era uma sensação tão prazerosa que você não queria mais voltar? Era isso, era uma paz, assim, de espírito, uma limpeza também, né, que é muito forte. Eu acho que a ayahuasca, ela entra em contato direto com o corpo. Uhum. E aí, esse foi um outro despertar. Primeiro foi xamanismo e depois foi. Ó, primeiro foi a meditação, Ah, depois foi a ayahuasca, com o xamanismo, e dali ficaram mais frequentes. Eu já estava mais habituada à meditação, então ficou mais fácil de ouvir o que os guias tinham para passar. E, eles te passavam durante a meditação em casa? não, Hum, e, iniciou quando eu ia no. Era mais forte quando eu estava nesses templos de consagração, de ayahuasca, ali, nessas casas de xamã. mas aí você incorporava e os guias te passavam conhecimentos, ensinamentos, você incorporada. Mas só aconteceu uma vez. Só foi a primeira vez que eu incorporei. Eu não incorporei mais. Eu só recebi uma lição e aí eu já não quis mais incorporar. E aí continuou tomando ayahuasca durante quanto tempo consagrando? Ou ainda continua?
Não, eu tomei durante uns, deixa eu ver, foi 2017, foi uns 2 anos, até que eu me mudei para Santa Catarina, e aí eu já entrei em contato com o Bhakti Yoga, né, com outro Uhum. tipo de doutrina, e já não me sentia mais com aquela ânsia de consagrar o chá, igual. Eu não julgo, né? Cada um faz o que acha melhor. Mas eu já não tinha aquela necessidade, e foi isso que me encantou na consciência de Krishna, né? Que eu não precisaria ficar ali sempre para ter aquele contato, que esse contato poderia ser natural, eu vivendo a vida naturalmente sempre, tá? Consagrando um chá. Mas é claro que eu tenho vontade de consagrar de novo quando eu for auxiliada para isso, né? Quando surgir a Não. oportunidade Aham. e você tiver vontade. Então você diria que Bhakti foi a sua terceira etapa, assim, que passou pela sua vida e te marcou, terceira iniciação. Foi. Foi. Me marcou muito por conta dos princípios e me ajudou muito a conseguir me tornar vegetariana, que era algo que eu queria já tinha tanto tempo, e me influenciou muito esses estudos, cantar os mantras também. E lá foi lá que você também, por acaso, recebeu um nome espiritual? Não. Sim, foi. Você conheceu o mestre indiano, nosso guru? Chegou a conhecer ele pessoalmente? Conheci, participei, levei até o Francisco, eu não sei se você lembra. Ele Lembro. era recém-nascido, acho que tinha uns 10 Eu dias. estou perguntando, mas eu já sei de um monte de coisa, só para aparecer no vídeo. Qual foi o nome que ele te deu? Era Indo Praba, Indo Praba, que mais? Devidasi, Indo Praba, Devidas. Devidasi. Lindo esse nome, eu adoro esse nome, é muito bonito. Eu Indo também. Praba Devidas. Você lembra o significado? Eu não lembro agora. Eu acho que eu posso chutar, porque eu também não lembro exatamente, mas Devidas quer dizer que você é uma serva querida, né? De Uhum, Indo Prabha. Indo Prabha é Shrimati Radhika, porque ela sim, é a senhora, ela é a Prabha de todos nós, né? Indo sim. Prabha. Eu anotei em algum lugar, mas essa você me pegou, porque eu esqueci. Ele vai Quando puxar depois no você cabelo. conheceu o Gurudeva, nosso guru, nosso mestre, e quando você ganhou o nome, assim, você apresentou o Francisco para ele, qual foi a sensação na época, você lembra? Eu fiquei muito feliz, muito bem, um incentivo enorme só para eu continuar a, a caminhada, né? E eu segui, assim, ele me auxiliou, né, bastante. Eu fiz até uma pausa, porque parece que eu não conseguia mais estar tão conectada quanto quando eu ia no templo, sabe? Porque vocês se mudaram para outra parte da cidade depois de um tempo, não foi? Aham, mas eu falo depois que eu vim pra cá, né? Que eu voltei pra Primavera, Aí que é a vocês cidade do meu. voltaram para São Paulo Aham. Mas e foi. lá não tem tempo perto, não tem devotos, né? Não, não tem nada. O máximo que tem é um centro espírita. Entendi. E como é que ficou a sua prática lá? Com o Bhakti, É. Não, com a prática em geral, da sua conexão com ficou mudo Deus, você agora. tentando Eu fazer. não tô ouvindo. Peraí, estão me ligando aqui, só um segundo. Pode falar. Como é que foi sua prática em geral na vida, assim?
com a espiritualidade? Lá depois que você voltou para São Paulo. Eu nunca mais fui a mesma pessoa, né? Desde depois que eu voltei. Eu não consigo mais ter alguns hábitos que eu tinha antes. Acho que tá mudo de novo. Esse finalzinho eu não escutei. Desculpa. Ah, tá. Eu, não- eu aumentei a prática, né, do yoga, das meditações, do estudo. Me empenhei em parar de comer frango na época e acho que era e peixe também, que era uma das coisas, né, que pediram, mas não sei. Em relação ao Bhakti Yoga foi isso. Está conseguindo ouvir? Parece que está Pô, mudo. me ligaram aqui, o meu cano hoje, o cano do gás aqui que aquece a minha casa furou e tá saindo água. E aí o encanador tá querendo vir mais cedo. Eu só avisei o pessoal aqui em casa que para receber ele. Mas aí você voltou para primavera e aí como você se conectava com Deus? Eu não entendi essa parte. Ah, tá. Peraí, eu não te entendi. Deixa eu só pegar a Jasmine, que agora não acordou. Então, pela meditação, por caminhar, cantar os santos nomes com Você a. tinha um rosário, né? Esse aqui, eu tô usando ele. E É aí que você não tá vendo. você cantava e cantava algumas voltas por dia e tentava se conectar através desse cantar ou também fazia outra prática ao mesmo tempo? Não, eu sempre cantei mesmo os mantras. Acho que essa foi a maior prática que eu fiz. E estudar, ouvir as aulas dele, né? Que ele passava. Pela internet, né? Uhum. E em que momento isso mudou assim? Eu acho que foi quando eu engravidei de novo da Jasmine. Antes eu tinha só o Francisco, né? Aham, Depois sua que eu filha. engravidei, eu foi uma reviravolta, assim. Eu não estava esperando, né, por essa gravidez, e aí remexeu com várias coisas. Eu estava mudando demais, ia e voltava da cidade que meu ex-marido morava, e, e aí eu fui deixando de lado, eu acho, não sei. Não E aí você fazia com. chegou um momento em que você não fazia mais nada, só cuidava dos filhos. Foi bem isso. E com... E ah, então, né, nessa parte, o, o outro despertar, o último que eu tive foi fazendo terapia, né? Começou a pandemia, eu voltei para cá e aí eu pensei, nossa, agora eu preciso encarar de outra forma, não tem para onde correr, eu preciso começar com. Eu nunca tinha feito terapia antes. Foi em aham. 2020. E ali eu comecei a me entender melhor, ouvir meus pensamentos também e comecei a resgatar, né? Eu acho que eu estou passando por várias transformações em relação à religião. Eu não sabia muito, será que é isso mesmo que eu quero seguir? Será que é? Já começou aquela loucura, né? Voltou aquela fase de esses ciclos De que ficam busca, repetindo, que de é, busca, de dúvida. começou essa dúvida. Aí eu pensava, para falar a verdade, eu pensava, eu acho que eu não sou tão merecedora de participar dessa doutrina, porque eles são tão, assim, parece tão elevados e eu faço tanta coisa às vezes que é Parece um errada. monte de santinho, né? Né? E aí eu pensei, eu acho que eu não posso, eu vou envergonhar o meu mestre espiritual, vou pedir para sair. Porque você tinha vontade de fazer coisas que as pessoas diziam que não era tão favorável
para uma prática espiritual, para uma vida espiritual, é isso? Acho que nem tanto, porque eu não tava. Era pandemia, eu não tinha tanto contato, assim. Mas era algo Uhum. interior, assim, de achar que, não Não se sei, achar talvez é uma auto. digna, né? Era isso mesmo que eu pensava. E aí começava a ficar frustrada, porque não tinha com quem conversar sobre, não tinha o lugar para ir. E Nessa aí época você ainda era casada? era casada. E ser casada nessa época ajudava ou por ele não ter uma prática atrapalhava um pouco? Atrapalhava, né? Porque eu acho importante ter um parceiro que caminha junto com você, lado Uhum. espiritual. Uhum. Nem que não precisa ser da mesma Sim, religião, mas que sim. tenha um entendimento um pouco mais elevado, assim, E de aí querer você acreditar. entendi. Mas você não, por exemplo, não tinha templo, não tinha devoto perto. Você não passou a frequentar nenhum lugar espiritualista, espiritual, espírita Não. na Aí que cidade? foi uma virada de chave. Aqui tem o centro espírita. E eu Hum, frequentava ele às vezes, mas não era bastante. E o cara, né, que era o meu ex-marido, ele faleceu, e isso daí também causou um enorme vazio em mim, assim, eu fiquei muito mal, uma depressão imensa, mas foi a partir daí que os guias se manifestaram de outra forma, né, de uma forma mais intensa. Os, me conte. os guias de esquerda, e a maioria são da Umbanda. O segmento é Umbanda. Eu não tenho uma religião, eu me considero pagã, eu acho. Mas onde você Uma, encontrou esse povo da esquerda? Foi no meio da rua? Foi em casa? Foi aonde? foi na. Como eu vou falar? Foi em sonhos, a maioria eles se manifestaram em sonhos. E eram E sonhos lúcidos que você lembrava das mensagens que eles passavam tranquilamente. sim, aí no centro espírita, para tirar essas dúvidas, né, eu conversava com uma médium para ela me auxiliar, falar, olha, é isso, ela me deu o caminho. Era Falou, sim, você tem, kardecista, o centro? Era, kardecista. era o quê? Era kardecista mesmo. Kardecista. Uhum. E ali eu estava falando, tô ficando doida, né? Será que é até eu sonhar mesmo, sentir e começar a ter outras práticas diferentes, Sim, né? sim. Para entrar em contato com eles, saudá-los, né? Fazer as oferendas, Que cuidar. lindo! Mas eles te ensinaram nos sonhos como fazer as oferendas, como. Foi isso? Não, não. Foi no encontro. Os sonhos que eu tive só foi uma manifestação, tipo, é esse nome, é essa pessoa. Mas Ah, ensinar a parte das oferendas e tal é por intuição, por meditação, entrar em contato, e né? Por exemplo, por estudo acender também. uma... Começou. Oi? Hã? Desculpa. Por exemplo, acender uma vela, riscar um ponto, cantar um ponto e sentir aquela força e ouvir eles falando, olha, é assim que faz. Aí Você você vai, ouvia? eu escuto, né? Ah, não sabia. Você é clara e audiente, então. Só escuto. Sempre foi? Vejo. Agora eu sei que sim, né? Que a minha mediunidade não era cuidada quando eu era criança. Eu escutava as coisas e achava que era doida, né? Agora eu sei Hum. que eu não sou doida. E eles lá desde de novinha, eles já tentavam te direcionar, por exemplo, um exemplo, vai ali na catequese, vai ali no centro budista, eram eles o tempo todo. Olha, eu acredito que sim, porque eu era uma criança assim bem nervosinha. Eu xingava, gritar e essa questão de religião nunca foi para mim. Eu gostava, mas eu também tinha
um capirotinho ali que ficava Tinha gritando na um, minha orelha, um- pensando coisa ruim, sabe? E tinha um aí, obsessorzinho ali, um encostinho. aí eu escutava, olha, não é assim, vai fazer outra coisa melhor. E aí aquela intuição que me guiava para um caminho melhor do que eu estava fazendo, né? E Hoje eu você, sei, né? ah, e você chegava a estudar também na internet, livros que te direcionavam ou não? Ou era tudo pela Sim, intuição e pela não, clareauditoria? não, eu estudei bastante. A época mesmo que eu morei em Itajaí, que eu frequentava o templo, né? Foi um período que eu me senti bastante sozinha. Então eu Uhum. tinha o templo como uma casa e também os guias que ali estavam bem mais presentes por conta disso. Tanto que é que a gente não chegou nessa parte ainda, né, em relação às ervas. Foi Não. ali que tudo aconteceu, né? Eu sempre tive contato com essa médium que é daqui. E ali, na época que eu morava em Santa Catarina, uma guia que chama Luísa, é a preta velha Luísa. Ela É se aproximou uma mentora sua. e disse que dali para frente iria ficar ao meu lado. Fui em alguns centros espíritas também lá em Itajaí, e ali eles me guiaram para tomar banho de ervas e tal. Eu já tomava banho de ervas antes, mas não da forma que eu passei a tomar ali, né? E, Hum. e ali que começou essa outra parte, né? De cuidar do corpo de outra forma. Despertou mais a intuição, né? O contato com Uhum. as ervas. Então essa você considera a sua quarta fase na sua vida espiritual até o momento. Sim, E isso foi crescendo com a orientação dos guias? Como é que foi? Eles foi. direcionaram tudo ou a maioria foi por intuição? Não, eu acho que Foi? é que apareceu um botão. Eu acho que foi os dois juntos. As duas coisas juntas. Conta para mim, pra gente, como é que foi, só para ficar mais inteligível assim. Você começou a buscar ervas e como é que você ficou sabendo o estudo? Você começou a estudar na internet, com a ajuda dos guias, eles foram falando, como é que foi essa parte? Então, essa época que eu morei um pouco em Floripa e morei um pouco em Itajaí. E Tá. lá, no meio desses templos aí, uma preta velha, só que não era a que me segue, era uma da casa mesmo, indicou que eu tomasse banho de ervas por tantos dias. Eu nunca tinha feito isso. Eu só tinha tomado banho de ervas uma vez. Eu tomava banho de ervas quando ia consagrar ayahuasca, para cuidar, né, do espírito antes de entrar em contato com o chá. Hum. E aí ela falou: não, olha, toma durante tanto tempo. E eu segui certinho, acreditando, né? Porque também não adianta nada tomar um banho de erva se você não acredita ou se você não tem contato com isso. Não vai surtir efeito nenhum. Aham. Mas depois que eu tomei esses banhos, a mediunidade aflorou mais ainda. E aí eu comecei a gostar disso e fazer disso um hábito Olha, frequente, né? sim. Tomar sempre de ervas. Mas até então eu só conhecia algumas, poucas ervas, as mais conhecidas, assim, alecrim, manjericão, lavanda, não conhecia todas as outras. Hum. E aí, quando eu voltei para cá, depois da pandemia, pós terapia, vazio existencial, eu não sabia o que Não fazer.
Eu, Sabia se... Você não chegou a se formar em direito, né? não, eu me formei antes de Antes ir de ir lá, para né? Santa Catarina. Mas você não queria trabalhar com direito e você não sabia o que que você queria. Eu lembro que você uma vez comentou que tinha interesse em astrologia, É, lembra? isso mesmo. Mas nada encaixava, né? Não, nada encaixava. Pensei em fazer sucos, chás Isso, eu naturais, lembro do lembra? suco. Lembro. Aí eu pensava, eu não quero vender suco. Não, nada contra, né? Quem sabe um dia eu faça isso, mas eu Hum. pensei que era algo diferente, né? Algo que seja, sei lá, autêntico Sim, e que também tivesse a ver com você, com a sua identidade, de repente até com a sua espiritualidade, sua ancestralidade. é, aí eu fui percebendo que era isso, né? Que era esse contato. Só que eu nunca fiz nenhum curso de ervas, sabe? Eu Hum. nunca fiz nada a respeito. Sempre fui me guiando por essa guia, né? A Preta Luísa e, e as outras entidades que aparecem no caminho, só que fica difícil conectar com o todo. Ela foi me passando assim, ó, começa, não, eu não começa com tudo de uma vez, pega uma erva só, faz um banho. Aí eu comecei fazendo teste em mim, teste no ex-marido, teste nos Nossa, amigos. melhor escola, né? Uhum. Fiz vários testes antes de começar, estudei bastante as ervas porque é perigoso, né? Não posso usar uma. Tem pessoas que não podem usar tal tipo de erva. E aí resolvi iniciar depois, acho que foi pós-pandemia, foi no finalzinho de 2021. Hum. Resolvi começar a vender e aí só foi aumentando, né, as outras coisas, os outros produtos Você que foi eu se utilizo. especializando, né? Foi. E aí um belo dia você criou uma marca. É, De onde veio esse nome? O nome é A Flora ou A Flora de aflorar? é a Florate. É que eu fiz uma união de várias coisas. Cada Hum. letra significa alguma coisa, né? Ah, de astrologia. Aí, se você ler ao contrário, aflorar é tarô ao contrário. Nossa, é mesmo. Mas Eu juntei tudo em uma coisa só. e o F de Francisco. Ah, é o F. Agora eu não, de flor. Era isso, Ah, mas flor. sabe que a pessoa lê a flora terapia, você juntou depois, né? Aham. Parece que é assim, quem lê, quem não sabe, pode. E é legal pensar isso, de repente você até pensou nisso, né? Aflorar é algo que desperta, que vem de dentro e que surge na nossa vida e sempre dá a impressão que é uma coisa positiva, que é uma coisa boa, né? Uhum. Então, quando a nossa espiritualidade aflora, quando a nossa prática aflora, quando a nossa vida aflora, quando o amor desperta, o amor por Deus, o amor pela humanidade, pela aflorate, é um nome muito legal. Mas aí, onde entrou o tarô nessa história toda? Porque você falou de 4 passos, mas o tarô veio posteriormente. Você considera o 5º passo ou é ainda parte dessa configuração atual que é mais ligada aos guias, à natureza, aos guias da natureza também? Então, o tarô, ele aconteceu quando eu lancei a marca com as ervas. Mas eu Hum, estava só estudando, que também é algo que eu sempre gostei, desde criança. Eu tenho, acho que eu tenho um deck. Deck é um conjunto de cartas, né, do ah, baralho.
eu guardava desde os 11 anos de idade. E aí eu estudava por conta, assim. E e eu sempre me guiei, né? Eu via muitos vídeos na internet de algumas tarolas. Hum. E eu gostava daquilo. E aí comprei um baralho diferente para começar a trabalhar. E só foi aumentando também essa intuição, né? Porque é um trabalho que eu também sou guiada por outra, por outra guia Outro espiritual. mentor. E se manifestou depois de um tempo. Eu também não tinha conhecimento dela. E Precisava entrar em é contato. uma cigana, não? É, eu Ah, descobri o nome dela faz pouco tempo. Eu também não sabia. que legal. É Shaira. Cigana Chaira. Salve, Cigana Chaira. Salve a sua forma de mentor. E aí ela te ajuda e ela que pediu para você começar a atender, ou você já estava começando quando ela se mostrou mais, se apresentou mais para você, começou a te orientar mais? Não, foi ela que me orientou, porque eu sempre fui tímida, assim, tinha vergonha. E eu tinha medo que as pessoas ficassem me julgando, porque é um trabalho bem diferente, né? Hum. E aí me veio, não, você pode ajudar muitas pessoas, pode guiar também, né? Só você trabalhar pro bem, né? Não ficar inventando moda, que eu não sou muito fã desse tipo de tarô que gosta de prever o futuro, de ficar enfiando coisa na cabeça das pessoas para elas Hum. ficarem, sabe, com dúvida do que em paz. Eu tinha medo disso, né? E aí comecei a trabalhar e fluiu bem. Tem Aí, fluído, tem. aí apareceram pacientes de cara assim, Sim, quanto mais eu vou soltando, mais vão aparecendo pessoas que ressoam, né, com esse tipo de pacientes trabalho. não, né? Clientes, né? É que eu sou psicólogo, eu fico achando que é paciente. Ó, o encanador chegou, ó. Vai lá. Falei que ele ia chegar, falei que ele ia chegar, agora o cano daqui de casa vai ser consertado. Eu acho que aí em casa foi consertado ontem, uma goteira que tinha. Rapaz, essa semana, essas últimas 2 semanas, com esse calorão, tá ficando um monte de gente doente, tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo em casa, tá estourando várias pessoas relatando várias coisas que estão acontecendo, assim, impressionante. É verdade. Dengue, doença. Que legal, Isabela. Que história linda, né? E daí para diante a coisa só está se estabilizando cada vez mais. Hoje em dia você diria que você é realizada espiritualmente ou ainda falta um caminho? Como é que é? É humilde nesse ponto de achar que as coisas ainda estão no começo ou você já vê pelo menos uma satisfação, não é uma arrogância, mas uma plenitude assim? Olha, espiritualmente eu me sinto muito bem, muito feliz. E na vida também, em tudo. Eu encontrei, parece que o meu um propósito, assim, esse vazio todo que eu senti era porque eu não sabia exercer as coisas que eu gostava realmente. Eu tinha medo de julgamento, vergonha, eu acho. E a partir do momento que eu soltei isso, tudo começou a fluir. O trabalho em terapias holísticas, essa parte diferentona. É um propósito de vida que você entende que está se realizando, né? Parece que quando a gente desce aqui, se a gente não realiza determinada coisa, parece que a gente fica vazio, né? Isso. Pode ir lá se você Não, quiser atender tem ele. outras pessoas aqui, não se preocupe. A live é sagrada, eu separei esse tempo aqui pra gente, não se preocupa. Eu me sinto bem, bem, bem mesmo. Eu nunca me senti assim na vida. Então, firmada. Eu sinto que eu tô firmada.
Olha que legal. Podem vir marés, coisas ruins, mas eu tô firme e forte. A sensação de solidão, de abandono, de Deus não me olha, que não tem ninguém por mim, isso some quando a nossa espiritualidade se revela, né? Porque Sim, o que faz as pessoas desistirem ou não praticarem nada é a falta desses mentores, desses professores, né? No meu sim, caso, por exemplo, eu não sou clarividente, não sou clareaudiente, mas eu sempre entendi que os mestres da minha linha de Bhakti Yoga, eles obviamente estavam comigo, mas eles não precisavam se mostrar, mesmo porque eu não tenho, talvez, ainda necessidade e nem merecimento para vê-los, para senti-los, né? Não tenho evolução suficiente, mas eu no fundo, a gente sabe que quando a gente canta um mantra para Nishinradeva, canta o Mahamantra para Krishna, canta os nomes de Mahaprabhu, Shrimati Radhika, e até do nosso próprio Gurudeva, da nossa linha de sucessão discipular, todos eles estão. Mas quem não é sensitivo fica só na crença e na vontade, né? Ai, quando eu canto o Mangalacharana, que é essas invocações auspiciosas, a gente chama eles pelo nome, então a gente ora no dia do aniversário, no dia do desaparecimento, a gente ora para que eles sejam nossa proteção, nosso guia. Mas quando a pessoa tem uma paranormalidade, uma mediunidade, isso fica um pouco mais palpável, né? Eu não estou nem afirmando que é bom e nem que é ruim. Porque, como sim, você mesmo revelou, ao mesmo tempo que você pode ver seus mentores, se você baixa um pouquinho a frequência, você vê coisas chatas e obsessores sim. e quiumbas e seres que estão ali perdidos, estão em sofrimento. Eu imagino, né? Devo ter sido médium em alguma vida e eu tenho muito contato com clarividentes e médiuns, né? Então eu imagino como deva ser. Mas uma vez que você tem a certeza de que seres de luz estão ali do seu lado, não é que você precisa ver para crer, mas quando você ouve e sente a presença deles, seja numa cerimônia de consagração de medicina sagrada, seja num centro, seja num templo, seja numa igreja, tem os nossos irmãos evangélicos sentem o Espírito Santo ali, é muito gratificante, né? Sim, é demais. Nesse, Dá muita força. sim. E traz essa segurança de continuar, essa felicidade, essa vontade de não parar de fazer, vira um hábito gostoso e sabe que está te beneficiando, né? Uhum. Já que a nossa live se chama Como Despertei Minha Espiritualidade, eu vou falar brevemente como eu despertei a minha, tá? Sim, Para a fala gente de não perder você, né? Fala isso. que faz, né? Já Já chega. temos, já temos Já quase uma deu. hora de live e eu não falei quase nada de mim. Fala sobre você. Bom, quando eu nasci, em 1978, meus pais eram estudantes, eu sou, estudantes da Grande Fraternidade Branca, que é uma hoste de seres ascensionados, que não reencarnam mais e que são responsáveis por dirigir, segundo a doutrina, dirigir o destino da humanidade e do planeta Terra, né? Hoje, com o estudo, eu aprendi que os mestres ascensionados eles ficam na sétima dimensão, né? Se a gente está na terceira e os nossos irmãos desencarnados estão na quarta, ainda tem 5, 6 e 7, né? Cada escola Uhum. diz um nome, né? A quinta dimensão fala de um plano artístico, científico, que prepara a humanidade para realizar aqui no mundo material o que a ciência vai descobrir, o que as artes vão trazer, tudo para
e tudo em nome desse amor universal, desse amor fraterno, né, divino. A sexta dimensão é chamada de diretrizes planetárias, e a sétima dimensão é o amor universal, onde vivem esses seres que, Só um segundo. Pode continuar falando, eu só vou ter que pegar umas coisas se aqui para quiser tirar ele. o microfone é só clicar naquele microfoninho ali em cima, mas não tem problema se deixar também, que eu adoro o tom de criança. Eu vou tirar para não ficar Tá, atrapalhando. mas aí quando eu te chamar, você não esquece de tirar de novo. Então, essa escola, ela é considerada uma escola que já trabalha com uma camada mais sutil da humanidade. Ela trabalha com a transmutação do karma da Terra e da humanidade. Então, ela não lida com seres muito em sofrimento, ela trabalha com fogo sagrado, com os 7 raios, com a chama violeta, com a chama trina, que são conceitos, o corpo causal, são conceitos de um projeto mais diretor da espiritualidade. É como se a espiritualidade fosse uma empresa. Então tem a galera que trabalha nas regiões mais densas, tem a galera que trabalha nas regiões da crosta e tem a galera que trabalha na região mais acima. Só um segundo. Pronto. E aí os mestres, eles trabalham ali na diretoria, né? Eles, na verdade, são os mentores desses seres que se apresentam no kardecismo, na Umbanda, né? Por exemplo, eu ouço muito os mentores da Mônica de Medeiros, aquela médium paulista, uma médica da Casa do Consolador, né? Então, eles têm a egrégora deles, tem o responsável pelas cirurgias espirituais da casa, que é o doutor Espanhol, tem o Exu Veludo, tem as ciganas, tem... E o Dentro da mentor da casa, o fraternidade? manda-chuva, que é? Dentro da fraternidade? Não, eu estou citando a Mônica de Medeiros, que é espiritualismo universalista. O chefão da casa é o Tupã, é o caboclo Tupã. E aí, a Mônica, volta e meia, a médium fala que o caboclo Tupã, ele não reencarna mais. Então, ele atingiu um nível de espiritualidade em que ele é o mentor daqueles que ainda reencarnam. Ele é a referência desses espíritos que já são de luz, mas ele tem uma luz maior, né? Então, os mestres são esses que não têm a necessidade, por já terem atingido essa maestria, esse grau de união com Deus, eles não precisam mais voltar para a terceira dimensão, para a densidade. E os meus pais já trabalhavam com esse tipo de seres. Aí pode parecer, mas que mitideza, já chegou lá numa família em que as pessoas já trabalhavam com coisas mais sutis, menos densas. Enfim, aos 9 anos, eu nasci então nessa família que trabalhava com esse tipo de prática, e aos 9 anos eu comecei a entrar no grupo que era o grupo de frente ali para decretar transmutação, comutação do karma através da chama violeta, da chama azul, que são energias de Deus transmutadoras, né? Que no final da história parece que quem é transmutado por essa energia não precisa voltar, atinge um nível que se chama ascensão. Então, de você trabalhar com essa energia, você vai estar na sua última vida, né? Então, você vai atingir um grau de elevação razoável, né? Uhum. Porém, quando eu tinha 29 anos, eu conheci Gurudeva, conheci meu mestre espiritual. E o que eu achava que era o ensinamento mais avançado, porque se o espiritismo, o espiritualismo falavam de vidas sucessivas ainda, de que você tem que fazer caridade,
a grande fraternidade branca, os mestres já falavam de ascensão, nessa vida você nunca mais voltar para o mundo material e você passar a trabalhar nessas oitavas de luz, nesses planos de luz. Só que os Vedas, que foi o conhecimento antigo da Índia, que o meu mestre me apresentou, falava de algo além. Bhakti Yoga falava de algo que me fez mais sentido ainda do que o conhecimento dos mestres, que é você ter um relacionamento com Deus, não de servo do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, mas você ter um relacionamento com Deus como se ele fosse um membro da sua família. E aí, cara, isso aí me pegou, me seduziu, me fez um sentido enorme, assim, principalmente por causa da relação que você começa a desenvolver com o mestre, com o professor espiritual, né? Para além do que eles sugerem que a gente faça, que a gente pare de beber, pare de usar entorpecentes, né? Coisas que vão atrapalhar o funcionamento normal da nossa mente, do nosso corpo, parar de comer carne, parar de abusar da energia sexual, parar de perder tempo com jogos, com apostar e etc. Para além disso, Bhakti, os Vedas e todo esse conhecimento espiritual que todo mundo pratica é como se fossem manuais que a gente vai seguindo, né, para a gente alcançar essa conexão definitiva com Deus. E aí, desde então, eu pratico Bhakti Yoga, né, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, não, no meio da pandemia, eu conheci a minha esposa. Minha esposa, ela é da nação, ela estuda uma prática com os orixás, que é da nação Queto, né? Que é a coisa mais linda de se ver. Então, eu comecei a estudar também um pouco dos orixás, da Umbanda, do xamanismo. E isso abriu a minha mente de um jeito que agora, tentando fazer essa união, não união, mas o que eu conheço dos mestres, o que eu conheço de Bhakti e o que eu estou aprendendo dessa doutrina afro-ameríndia brasileira, isso na minha cabeça fez assim, abriu completamente. Então hoje eu me vejo uma pessoa, um devoto livre, um devoto completamente nessa busca cada vez maior da conexão, não só com o meu Gurudeva, mas com os seres de luz, com Krishna e com a minha sensibilidade que aumentou. Eu nunca imaginei que eu podia ter uma mediunidade intuitiva tão grande, sabe? Hoje em dia parece que eu estou ouvindo falarem no meu ouvido, mas não é uma audição, não é uma coisa, né, um som. É uma coisa assim, que eu sei que são pessoas de luz, sejam os meus próprios mestres espirituais, sejam meus mentores, que hoje eu sei que são muitos, estão aqui do meu lado, eles me orientam. E de vez em quando eu vou num terreiro, num centro, tomar um passe, e eles conversam comigo, eles me dão muita clareza, muito alerta, muita orientação do que fazer. E isso traz uma felicidade, uma liberdade que não se compra, né, Isabela? Com certeza. Então, que bom, mas também com a sua vibração elevada, né? Você vai atraindo eles. Então, todos a gente ao seu tenta, nível, né? A gente, obviamente, tem um lado humano de tudo que a gente fez nas nossas vidas, ainda muito pesado, né? Nós não sabemos o que a gente aprontou, e aí por isso que a gente colhe aqui e ali. Algumas coisas que a gente passa também são provas, são testes para ver se a gente está preparado para receber mais ainda, né? Sim. Então não dá para dizer que tudo que a gente passa na Terra é resgate, é karma, mesmo porque o karma que a gente passa foi a gente que autorizou. Né? Segundo as escrituras, foi a gente que autorizou ou permitiu que isso acontecesse
porque a gente achou que assim a gente ia aprender e a gente só conseguia aprender desse jeito, né? Sofrência. Ou é no pau, na paulada, ou é como a gente está tentando e mostrando para as pessoas aos poucos que pode ser pelo amor, pela abertura, pela atenção, pela fé, pelo sentir dos seres que têm como missão ajudar a humanidade e alguns têm como missão a nossa missão, né? Que Sim. quando a nossa missão se desenvolve, a deles está se desenvolvendo. Então, trabalha todo Sim. mundo junto, né? Isso que é legal, né? Pois é. E os dois se desenvolvem juntos. Às vezes é uma questão de... É a conexão mesmo. Sim, Para os dois subirem alguns degraus. sim. E no seu caso, isso se desenvolveu de uma forma muito natural, porque quem vê você hoje em dia e a sua prática, pelo menos o que você mostra na internet, com o que você trabalha, vê que é uma coisa muito sua, assim, tem a sua cara, né? Tem o seu jeito, assim. Sim. Eu sei que pode ser que você tenha se inspirado em outras pessoas que fazem parecido, mas só de você ter uma orientação espiritual nas coisas que você faz e você mostrar isso de forma livre, de forma bonita e com prazer, mostrando que aquilo ali é o que a Isabela veio para fazer, isso já é tudo, né, cara? Sim. Me sinto Então, bem. né? Então você faz consultas de tarô e vende os seus produtos de banhos e o que mais? Eu faço banhos, escaldapés, defumador, que é outra coisa que eu também aprendi com todas essas religiões, a defumação. Eu É, percebia que todas têm, né? todo lugar que eu ia, eles faziam uma defumação antes. E eu adorava aquele cheiro que subia das ervas. Eu não sabia que eram aquelas ervas, né? E aí agora eu faço os defumadores também. E tô pensando em fazer outras coisas diferentes daqui. Tem chás também. Ainda não faço chá, mas eu tenho intenção de fazer chá. Uma almofadinha que chama iPillow. Já ouviu falar? Tá. Você adora. Assim, é minha Tem para botar no próxima travesseiro experiência. também, né? Que legal. E aí vai Nossa, abrir muito legal. outras Hã? coisas. Que? Paz, incensos, tudo que envolve essa parte Energias esotérica. esotéricas e naturais. Que legal. Tá tudo junto, tudo misturado. Sim. Indo para Devidasi Didi, eu fiquei muito feliz de ter conhecido um pouquinho melhor da sua espiritualidade, como você despertou, como você desenvolve cada vez mais. Era uma parte também que eu não, apesar da gente ser amigo, eu não conhecia completamente e fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais, saber que você está conectada, que sempre que você precisar, você vai poder pedir e as coisas vão se manifestar da forma como está preparado para você receber, né? Isso não tem preço, Sim, né? não. E essa live, ó, só aconteceu por um impulso, que você me chamou, eu Hum. fiquei, não sei. Aí sentei para meditar ali fora, aí me veio, manda logo uma mensagem para ele. Eu, ai, meu Só Deus, quero saber vai que logo. foi. Só quero saber que se quem falou assim foi o Exu, a Pombagira ou a Dona Preta Luísa. Eu acho que foi o Exu Tiriri, Acho só deu um grito, que então, se eu te, vai logo. se eu Aí eu te mandei a mensagem, mas sabe quando você manda mensagem com o coração na boca? Tipo, ai, se ele falar que abre logo. só o seu Tiriri mesmo para conseguir isso, hein? Aí eu fui no susto, não foi Foi por livre e espontânea pressão do seu Tiriri. nada. Muito bom. Salve, seu Tiriri. Laroie, Laroie. Que legal. Mas é isso, a gente não anda, eles empurram, né? Eu estou lembrando agora, tá tendo
peregrinação na Índia. Muitos irmãos nossos estão lá, né? Nos locais sagrados. E a peregrinação que acontece agora em março é na Bengala. E lá na Bengala tem o povo de lá, né? Que são os bengalis, né? E lá são tipo 10 mil pessoas num local pequenininho, tendo que caminhar pelos locais sagrados. E às vezes é tanta gente que eles são pequenininhos, eles vão empurrando a gente assim, botando a mãozinha na nossa nas nossas costas para a gente andar. E tem muita gente que se incomoda, porque ninguém gosta de uma pessoa atrás de você te empurrando para você andar logo, né? Mas eles são tão amorosos, eles fazem isso de uma forma tão espontânea, tão doce, que a gente nem liga, não dá para ficar chateado com nada lá, sabe, na Índia. Eu fui 2 vezes e não dá para você ficar chateado com nada, porque é Deus o tempo inteiro ao seu redor. E eu tô pensando no seu tiriri empurrando você e dando aquela... Da mesma forma que outros mentores, outros gurus, às vezes, veem que a gente só vai andar se empurrar, se der um empurrãozinho, né? E aí foi possível que você... Hã? Foi um empurrãozão, né? E foi possível que você despertasse essa vontade de se mostrar e inspirar outras pessoas, né? Eu vi, por exemplo, que entrou uma mocinha aqui na live que comentou, deve ser sua conhecida, a Rayane Marques. São as clientes, a Sofia, a Rayane. A Rayane botou maravilhosa. Então, assim, bem ou mal, hoje você e muitas outras pessoas servem de inspiração para outras. Então, os mentores, os guias, os mestres, eles querem isso. Eles querem que a gente não seja considerado elevado, avançado, evoluído, mas que a gente simplesmente mostre, através do nosso exemplo, que é possível a gente se sentir menos sozinho, menos sofredor. E por mais que a gente passe por coisas ruins na nossa vida, traumáticas, como todos nós já passamos, coisas doloridas, traumáticas, a gente sabe que isso é para o nosso bem também. Com certeza. Essa live está sendo isso para mim. Outro despertar. Que legal. Quando Gratidão quiser, imensa quando por quiser, ter me convidado. quando quiser, faremos outras. Escolha o tema, senão a gente vê um tema legal para fazer. E foi um prazerzão a gente se encontrar nessa tarde. Foi demais. Muito obrigada também. Adorei saber da sua trajetória. Sabia algumas coisas, mas eu te admiro muito. E para mim, às vezes, é como um guia espiritual também. Dar conselho. Eu que te admiro, sua doçura, sua simplicidade, no bom sentido, sua humildade, sua sinceridade. Você é uma joia mesmo. E nunca duvide que você é uma pedra no colar dos mentores, dos guias, e eles, uma pedra preciosa, brilhante. Então, vamos ser gratos por isso, ter eles mantendo a gente no pescoço deles, né? Só assim, né? É bem presinho, é bem presinho. Deixa bem preso, Olha, porque pelo amor olha a Amanda aí dizendo que você é incrível. de Amanda, A é uma gente amiga. a gente agradece muito a presença de todos. Pessoal, puder compartilhar essa live, adiciona a gente, curte, comenta quando eu publicar, tá? Eu vou tentar publicar também no perfil da Isa. E, gente, até a próxima semana que vem. Me deu muita vontade de fazer outra live, mas eu não sei se a Isabela vai estar disponível, mas se não for com ela, vai ser sozinho, se não, vai ser com outra pessoa. O importante é a gente falar de Deus, falar da nossa história e aprender juntos, tá bom? Um beijo, Isa. Hare Krishna. Namastê. Saravá. Saravá, Salve, arro.
Até a Arrou. próxima, irmã. Fica com Deus. É ótimo. Gratidão, Tchau. viu? Tchau, eu que agradeço. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Você sabe como sair, né? Não, tudo tem uma primeira vez, né? Vou Aperta, mexendo aqui. aperta o xizinho lá em cima, do lado do ao vivo ali. Beleza. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.